Salve, salve! Nesse vídeo eu irei explicar para você como usar essa planilha. Eu pus o nome aqui de Tigo Invest. Então, essa planilha, ela serve para a pessoa organizar o pensamento em relação às finanças. Veja que antes de tudo o investidor tem que ter uma reserva de emergência, que é uma reserva que a pessoa vai contar caso aconteça algum infortúnio, ele precisa usar, às vezes o filho ficou doente ou quebrou o carro e tal, tem o valor aqui. Nessa parte de tesouro, um valor que a princípio você não tem um objetivo para ele, mas você está ali simplesmente guardando, igual o tio Patinhas, né, na caixa forte, entesourando. Futuramente você pode comprar um imóvel, enfim, ou fazer o que quiser, viajar para o exterior, fazer o que bem aprouver. Aqui eu pus na reserva, veja, o valor aqui simbólico 12 mil, e aqui eu pus que ele já está no valor atualizado 13 mil, quer dizer, eu investi 12, agora tem 13, o meu lucro foi 1.000 e teve esse lucro. E esse tesouro, digamos que eu coloquei 10 mil há um tempo atrás e agora nós já temos 10.500, né? Veja que eu tive um lucro aqui de 5%, uma valorização, né? Reserva de oportunidade é aquela reserva que você está fazendo para comprar ativos quando esses ativos ficam muito baratos. Por exemplo, ações e fundos imobiliários, digamos que aconteceu uma grande crise e as ações ficaram muito baratas por algum fator, ou os fundos imobiliários, e você tem ali uma oportunidade de entrar, de investir, já que está tudo muito barato. Uma ocasião em que isso aconteceu foi na pandemia, né, em que a bolsa despencou. Na verdade, a bolsa hoje se encontra também numa oportunidade muito boa. Então, você tem esse dinheiro aqui na reserva de oportunidade, vamos botar aqui, digamos que seja 3 mil, né? E digamos que nessa conta aí ela renda um pouquinho, agora tem 3.100. Veja que está aqui o seu dinheirinho, apareceu uma oportunidade, você simplesmente vai lá e compra, ok? É claro que é, tudo isso que eu estou fazendo aqui se reflete nesse gráfico aqui. E esse gráfico é muito interessante e é também educativo, porque ele revela o desenho da sua carteira. Então veja que nesse desenho eu tenho ações, fundos imobiliários e eu tenho aqui a renda fixa, que é essa parte aqui. Tá? Ações e fundos imobiliários estão nessas duas outras guias aqui, cada um simbolizando aqui uma corretora. É claro que você pode renomear aqui, por exemplo, se você tiver corretora, você pode pôr o nome da corretora aqui, o nome do banco onde você investe e tal, você compra fundos imobiliários e tudo. E tudo você pode renomear. Aqui você pode mudar as cores para a cor do seu banco. Fica a seu critério. Você, uma vez que você tem a planilha, você pode simplesmente editar, né, para ficar com a sua cara. Agora, qual é o interessante aqui desse desenho? É que esse desenho, ele reflete a sua carteira ideal. E é muito importante para todo investidor saber qual o seu desenho ideal. Por exemplo, eu posso pensar que a minha carteira ideal ela tem 40% de ações, ela tem 30% em fundos imobiliários e 30% em renda fixa. Isso seria o ideal, mas veja bem, não é o que está acontecendo aqui. Aqui eu tenho 71% em renda fixa, as ações que eu queria que fosse 40, está só 9. E o que que você vai fazer nesse sentido? Você vai saber quando está a hora de você alocar o dinheiro. Bom, se eu queria 40, eu tenho 9, pode ser por quê? Ou porque eu estou começando, ou porque eu tinha realmente 40%,
só que a bolsa caiu, o valor das ações caiu e aí a fatia que as ações representam caíram. Então, o que que significa isso? Está na hora de comprar mais ações. Basta olhar o gráfico que você vai saber se está na hora de comprar ação, se está na hora de comprar fundo imobiliário, né? Se você olhar, poxa, eu queria 30% em fundo imobiliário, eu tenho um valor menor ou maior, você vai saber o que fazer. Se for menor, é comprar. Se for maior, é vender ou guardar e aplicar em outros ativos. Bom, então eu simulei aqui, veja que eu vou aqui para a carteira 1, que você pode renomear para o nome da sua corretora, né? Eu coloquei aqui um campo para colocar ações e outros fundos imobiliários, já coloquei algumas aqui, inclusive o Banco do Brasil eu não vou tirar porque ele tem um uma, problema da importação de dados do Google, que para funcionar tem que ter esse nome aqui todo, BVMF, dois pontos, BBS3. Nos outros eu não vou precisar, eu vou simplesmente, mas isso é um erro do Google, tá? Nos outros, basta eu colocar o ticker aqui da ação que já vai funcionar, ok? Então, vamos para, digamos então que eu comecei o ano, vamos começar. Eu comecei o ano com o Banco do Brasil, eu investi no ano passado R$ 2.500, um exemplo, né? E comprei 100 ações. Hoje, essas ações valem R$ 2.419, né? Porque o preço da ação hoje está aqui, R$ 24,19. Só que eu paguei 25 no ano passado. Então, isso me dá aqui um prejuízo de R$ 81 e de 3% a menos no valor que eu apliquei, ok? Então, essa parte amarela aqui é para os valores que você herdou do ano passado. Toda vez que você começar o ano, você começa a planilha novamente e daí você pega o valor todo aplicado naquele ativo que você aplicou no ano passado e coloca aqui nessa parte amarela. Essa parte verde é para as compras que você fizer esse ano. Então, digamos, comprei ano passado o Banco do Brasil, está aqui, ok? Outra dica é a seguinte: não escrevam nada nessa linha aqui. Essa linha tem que ficar vazia por conta da fórmula, ok? Então, esse campo aqui, digamos que esse ano, agora em janeiro, eu comprei ações do Bradesco, estão caindo inclusive no dia de hoje, as ações preferenciais BBDC 4, ok? E digamos que eu comprei também 100 ações, né? O preço da ação está aqui, então eu gastei esse valor, R$ 1.142. Veja que eu estou no 0 a 0, porque elas valem isso, eu acabei de gastar. Caso o preço mude dessas ações, ele vai mudar automaticamente aqui, porque esse campo azul aqui ele é atualizado pelo Google, tá? Então, esse campo aqui você não mexe, a fórmula simplesmente vai importar esse valor do banco de dados do Google. Então, a todo momento esse valor aqui está se modificando. Caso você compre mais ações, é só ir colocando aqui que o valor aplicado aqui irá, né, digamos, botar aqui mais R$ 200, veja que o valor aplicado vai ser. Então, o que é interessante é sempre você atualizar aqui, colocar o número o número de ações que você aplicou e só. E o resto a tabela já faz sozinha. Aqui eu coloquei para fundos imobiliários, né? Digamos aqui, você tem esse fundo, o Iridium, né? Que eu coloquei um exemplo, né? No ano passado, digamos que eu tenha colocado 7 mil. Hoje
As cotas, essas 100 cotas estão valendo 6.354. Então aqui o meu prejuízo e tal. É importante que você veja essas quedas não como um motivo para se desesperar e vender, mas como uma oportunidade de comprar mais. Porque o bom investidor é assim que ele pensa. Se o ativo continua com seus fundamentos sólidos, né? Esse fundo, por exemplo, é um fundo de papel. Se os seus negócios, se os seus empréstimos estão todos adimplentes e tudo, então é, não há motivo para que você venda só porque o preço caiu. Muitas vezes o preço caiu por razões que fogem ao nosso controle, por razões inclusive que não tem nada a ver com o Brasil. Muitas vezes se deve à taxa de juros nos Estados Unidos ou um problema na China, né? Então isso aí a gente não deve ficar preocupado. Se você investe em bons ativos, é você continuar, né? Então aqui, digamos que você coloque outro fundo, vou colocar aqui o Viur, né? Digamos que você comprou aqui 100 cotas desse fundo. Opa, faltou o 11, tá? Se você não colocar o 11, não vai funcionar, tá? Você tem que colocar sempre fundos imobiliários terminam com 11, ações terminam com 3 ou 4. E aí você, digamos que você tenha gastado uh, R$ 600. E aí você tem, ok, esse resultado aqui. Aqui você tem o desenho dessa carteira, desse banco. Veja que você investiu mais em fundos do que em ações, né? Aqui é o que você investiu e aqui é quanto vale hoje, tá? Veja que no total sua carteira está tendo uma perda de 6%, porque toda vez que digito o valor que eu investi ano passado, digito um valor maior até para espelhar a realidade, porque de fato os preços têm caído, né? Então, é mais ou menos isso que alguém que começou a investir, por exemplo, em outubro do ano passado, está experimentando uma queda aí nos preços. Então você tem aqui esse desenho, vamos ver se mudou alguma coisa lá no meu desenho ideal. Olha, não mudou, né? Mas enfim, você pode mudar aqui e se você quiser comprar mais, eu coloquei aqui como exemplo a Taesa, tá? Mas você pode colocar mais, vamos colocar mais uma ação aí. Alguém tem uma dica? Deixa eu ver. Vamos colocar a Sanepar. SAPR 4, que é a preferencial da Sanepar. Tá, apareceu o valor. Digamos que agora vamos botar bastante ação para o desenho ali. Você comprou 2.000, né? E aqui, bom, enfim, elas valem hoje 10.480, mas vamos dizer que você acabou de comprar mais barato, né? Só para a gente ter um lucro também, porque eu só estou colocando prejuízo, né, para a pessoa. Então você comprou isso aqui por 9.000. Beleza, você teve um lucro aqui de 16% no valor, né? E veja que agora quase tudo é ação. E aqui veja que a porção das ações agora está em 30,7%. Bacana. O objetivo, se o seu objetivo era ter 30% em ação, tá bacana. Se for 40, continua comprando, né? Ok? Principalmente se os preços estiverem bons. O bom investidor, ele compra bons ativos a bons preços. Preço é muito importante. É importante comprar naqueles momentos em que está todo mundo em pânico, né? Os investidores estão fugindo, por motivos políticos ou pelo que seja. Não interessa. O fato é, se as empresas estão lucrando e estão baratas, bacana,
é uma boa comprar, porque você vai ter o quê? Um, além de expectativa de valorização futura, que é só o do que a gente falou até agora, você vai ter essa parte aqui da carteira, que eu não falei. Essa minha planilha tem os dividendos. E essas ações elas pagam, né? Então, você vê no site da B3 ou na sua corretora ah, quanto que está pingando na sua conta de ações e fundos imobiliários. Então vamos botar aqui que o Bradesco vai te pagar 500 agora em janeiro e vai realmente pagar em janeiro. Tem previsão para agora. E digamos, né, um exemplo que o Banco do Brasil pague 500 também aqui em fevereiro. Tudo isso vai se refletir nesse valor total. Ao final do ano, você vai se surpreender com o valor que você recebe, tanto das ações, né, que eu coloco aqui, desse lado, como dos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários têm a obrigação de distribuir 95% dos seus ganhos aos cotistas. Então, todo mês, a previsão, né, se nada der errado, é que pingue na sua conta um valor. Então, você tem aqui, por exemplo, 100 cotas, elas estão pagando aí 70 centavos. Um exemplo, né? É por volta disso, né? Então, vamos colocar aí que você, todo mês varia, ok? Então, você recebeu aqui desse fundo 70 e você vai receber o ano inteiro. Se você comprar mais cotas, vai receber mais, ok? E o valor aqui, ao final do ano, né, se você puxar aqui e já colocar até o fim do ano, você vai ver que vai te surpreender os valores, né, 840 na sua conta, sem você fazer nada, renda passiva. Esse é o conceito de renda passiva. E tem outros fundos, né? Eu coloquei o VIUR, mas pode ser qualquer outro fundo. Digamos, vamos botar um aqui, outro nessa outra carteira. Você tem aqui o GTWR, né? Que você tem 100 cotas. Opa, esqueci do 11. Você... ah, eles estão valendo hoje 7.000. Vamos botar que você comprou aí no preço mais baixo dos últimos meses aí, você comprou por 6.950, né? Você teve até uma pequena valorização de 1% no valor, mas não interessa. Se você não for vender o fundo, tanto faz. Não é para ficar ligado aqui, é, vale mais ou vale menos. Se vale menos, é bom para comprar. É um dinheiro que você simplesmente colocou aqui para ficar aí, ok? E aí, quantas cotas? 100 cotas. Ele está pagando 92, 92 não. Paga 95 centavos. Então você está recebendo aí R$ 95, ok? Por mês. Vamos colocar aqui. Veja que nesse valor, que você pagou, dá bem mais que 1%, ok? E você tem esse valor aqui ao final do ano de renda passiva, sem fazer nada. Bom, eu estou chutando aqui os valores, mas vamos ver como é que você investiga. Por exemplo, você vai aqui no site Status Invest, você simplesmente digita aqui GTWR, né? E vai aparecer aqui, ó, quanto que paga. Opa, errei o valor. Era 79, agora é 83 centavos. De qualquer maneira, mesmo eu tendo errado, é bem mais que 1%, né? Considerando que você pagou R$ 69 por cada cota.
e está recebendo 83, vamos botar aqui 83, 83, e simplesmente você, ó, pega, segura aqui esse cantinho, abaixa 83, pronto, 996 sem fazer nada, né? Simplesmente, o que que é esse fundo aqui, o que que ele faz? Né? Ele tem aquele prédio do Banco do Brasil, aqui na Asa Norte. Quando você digita Banco do Brasil, logo as imagens que aparecem, né, vai estar esse prédio aqui, enorme, com 3 torres. Esse prédio pertence àquele fundo GTWR, é só isso, na verdade, que o fundo tem, e ele aluga esse prédio para o Banco do Brasil. Então, enquanto ele alugar, né, você vai estar recebendo aí corrigido e reajustado o aluguel desse prédio, ok? Até mês passado, esse aluguel que o Banco do Brasil pagava dava 79 centavos por cota, hoje dá 83 centavos. Então veja que sempre esse valor, quer dizer, cada ano, a cada 2 anos, está sendo reajustado, assim como qualquer aluguel que você tenha, porque fundos imobiliários representam isso, né? Um aluguelzinho e tal. Então, vale a pena investir, vale a pena poupar, comprar ativos e não passivos, coisas que colocam dinheiro na sua carteira, que é dividendos e rendimentos de fundos imobiliários, nesse caso desse aluguelzinho aqui, né? Vamos escrever aqui, que não está escrito, rendimentos, né? E não gastar com bobagem, certo? Vamos colocar ativos na nossa carteira e não passivos. Não comprar coisas que vão tirar dinheiro do nosso bolso, e sim comprar coisas que vão colocar dinheiro. Aqui eu coloquei para você simplesmente pôr o nome do ativo, né? Então, esse aqui, ó, você põe aqui só para você identificar quem é que está te pagando todo mês. Aqui os dividendos também é bom comprar empresas que pagam os dividendos todo mês. E é isso que eu tinha para você. Vamos ver como é que ficou o desenho aqui da minha carteira. Veja que agora a carteira está um pouco mais equilibrada, de acordo com aquele desenho prévio. Mas o importante é que esse desenho, ele te mostra se está na hora de comprar, se está na hora de vender. Né? Digamos que tem uma alta expressiva aí das ações, que enfim, os investidores resolvem por algum motivo, porque gostaram da cara do nosso presidente ou qualquer motivo que seja, investir no Brasil, e as ações agora estão muito caras, de repente faz sentido vender, né? Então, você vende um pouco, coloca na renda fixa ou compra fundos imobiliários, faz aquilo que você desejar, contanto que você não fique vendendo na baixa e comprando na alta, né? O ideal é que você sempre compre na baixa e venda na alta. E uma boa hora de saber se é baixa ou se é alta é simplesmente olhar para o desenho, se está próximo aqui do seu, né? Se a fatia, por exemplo, de ações cresceu muito, é porque provavelmente, né, essas ações se valorizaram muito, e aí pode ser uma boa você vender. Então é isso, bons investimentos, fiquem com Deus aí, um ótimo 2025. Até mais.